A mudança, a transformação da vida de uma pessoa está em uma decisão. Eu não serei a mesma pessoa. Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. Estou vendo aqui uns guerreiros aí que chegaram na madrugada e está aqui, parabéns a vocês. Queridos, sabe que nós chegamos de madrugada, né? Chegamos na madrugada. Quem chegou aí na madrugada? Levanta a mão. Aí, ó, tá cheio de guerreiro aí. Eu sei que não tá fácil, não será fácil para vocês. Eu vi que chegaram por volta das 3:30 da manhã. Teve gente 3:30, teve gente 4 horas. Mas valeu a pena. Valeu a pena o nosso esforço, valeu a pena o nosso comprometimento. Eu vou pedir a vocês bastante, quem tiver sono pode ir lá, levanta, vai lá tomar água, vai passar água no rosto, porque eu sei que a guerra é grande. Dos nossos internos aqui, já foi, né, que até todo mundo sair, teve gente que foi dormir 5 horas da manhã, então quer dizer, cochilou, né? 5 horas da manhã Eu agora de manhã eu procurei alguns, né? Falei assim, tem alguma coisa errada, não está aparecendo, tem alguma coisa, perdi a hora, mas valeu a pena, foi incrível, é um pouco cansativo para a gente, mas foi incrível a nossa viagem, o nosso encontro, foi sensacional. Deixa eu começar falando sobre algo que nós vamos fazer essa semana. Começando, eu convidei vocês para as nossas 7 lives de gratidão. Começando a agradecer por tudo que Deus vai fazer ainda esse ano. Por todas as definições, por todas as bênçãos que nós já temos a certeza e a convicção que Ele vai fazer. Mas nós vamos andar uma milha a mais e essa semana nós vamos abrir um jejum e um jejum agressivo. Um jejum muito forte para realmente definições, estabilizações, principalmente espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque nós precisamos de uma estrutura espiritual muito forte para tudo aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Não basta, eu sempre falo sobre isso, que uma coisa é conquistar, outra coisa é você estabelecer. E se você não tiver um alicerce sólido, do jeito que vem, vai. Da mesma forma que vem, vai. E nós precisamos de uma fé sólida, bastante sólida. Então, nós sabemos que Deus tem liberado palavras poderosas de grandes definições, grandes vitórias para nós ainda este ano. E então nós vamos realizar um jejum de 3 dias. Nós vamos abrir o jejum na quarta-feira, ao meio-dia, e nós só vamos entregar esse jejum no sábado. Bispo, eu não consigo fazer tudo isso. Eu sei que muita gente não consegue, mas muitos conseguem se organizar. O último que nós fizemos, muitos fizeram. Outros fizeram de 12 em 12,
vai até um determinado horário, entrega, come e abre novamente, de 12 em 12. Outros mais idosos, com uma dificuldade maior, de 8 em 8, 7 em 7, abriam, passavam aquele período, entregavam, comiam e abriam o jejum novamente. Então, dentro da sua realidade, cada um, dentro da sua condição, jejum não é facilidade, você sabe disso. Jejum nós não buscamos a facilidade. Existem coisas que só podem ser definidas através do jejum e de orações específicas. E nós precisamos de muitas definições, mas acima de tudo nós precisamos de um alicerce sólido, de um alicerce muito sólido. E quanto mais rápido nós entendemos isso e construirmos esse alicerce, mais rápido Deus vai levantar o edifício, a grande construção. E Deus já tem mostrado isso, o que Ele já tem feito e está fazendo e vai fazer. Então, como será, bispo? Nós vamos abrir ao meio-dia, na quarta-feira, e vamos, a partir de então, a igreja, imagine você, a partir daí vai ser como o último. A igreja, ela segue, ela não para. Nós vamos seguir durante os 3 dias, de forma intensa, com escalas de orações, com rodízio de orações, movendo realmente o mundo espiritual. Quem precisa de definições aqui? Começa assim, com a mortificação da carne. Você não consegue construir nada sólido na carne. Tudo que for construído na carne desaba. Por isso que você precisa aprender a construir no espírito. A Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. E se a carne é fraca, nós precisamos fortalecer o espírito para que a carne não governe. Porque a carne, se você der margem para ela, ela vai governar e ela te arrebenta. Então você não pode dar. Então vamos lá, depois eu falo mais sobre isso. Hoje nós temos, como disse, né? Chegamos na madrugada aí, inclusive eu cheguei na madrugada. Vamos estar um pouquinho mais lentos. Não espere muita lentidão de mim não, tá? Tô no gás aqui. Vou dar o tudo aqui, depois a gente descansa. E outros nem vieram. Tem uma galera enorme que já ficaram lá. Tem uma turma enorme, que foram de carro e nem voltaram. Estão lá e vão participar hoje lá com a bispa. Mas tem uns guerreiros aqui. Deixa eu ver de novo quem era. Quem são os guerreiros que estão aqui? Parabéns a vocês. Parabéns, porque eu sei que não é fácil. E dentro do ônibus a gente não descansa direito, né? Vem aquele movimento todo. Vamos lá, leia aqui comigo. E mais uma vez, inabaláveis. Vamos lá. Eu vou começar essa leitura. Eu poderia começar dizendo: o Senhor é o Senhor que oferece alívio àqueles que se encontram exaustos, fatigados, curando almas aflitas, restaurando os que estão com o emocional ferido. E nós aprendemos que a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa proporciona, diga comigo, saúde mental, emocional, física, alívio em todas as áreas. Sabe, a gente sempre fala, e eu falo para vocês isso, e eu gostaria muito que
e centrar-se? Diga mais uma vez a palavra comigo: solidez. Nós precisamos de uma fé sólida e construções sólidas. Eu sempre falo que a nossa grande preocupação, a nossa igreja não é uma igreja que ela vive de movimento. Por que ela não vive? Porque eu não gosto de igreja, o ministério não trabalha para ter uma igreja inflada. Ela é real, ela é verdadeira. Ela não infla, infla e desinfla, à base de movimentos. É um povo que tem se treinado e enraizado na palavra. Não existe nenhum subterfúgio na igreja a não ser a solidez na palavra, porque nós entendemos que quem não está alicerçado na palavra, qualquer pessoa que chegue na igreja que a razão não seja Cristo, ela vai sair por qualquer outro motivo também que não seja Cristo, rapidamente, porque não tem solidez nisso, né? Do mesmo jeito que veio por causa de algo, por causa de movimento, também sai por conta de besteira, coisa simples, bobeira. Então, nós precisamos ter uma fé madura, enraizada. Então, nós encontramos tudo que nós precisamos em Jesus. E não há vida distante de Jesus. Diga assim, não há vida distante de Jesus. Por isso que nós somos gratos a Ele por ter ido àquela cruz e por ter nos resgatado das garras do diabo e nos dado poder sobre ele. Nós aprendemos, muitos cristãos, ele acaba, em vez de construir e edificar uma vida bem alicerçada, estão construindo a vida em cima de barracos de mentiras. Olha o que é isso, né? Por que barracos de mentira? Porque só existe uma maneira de você construir, fazer uma construção sólida, à prova de tempestade. Só uma. Quando a sua vida está 100% alicerçada na palavra. Sabe que a Bíblia diz que quem ouve e não coloca em prática, ele é um insensato. Ele ouve e a sua casa está na areia, porque ele só ouve. Ele acha que pelo fato dele ouvir é o suficiente. Eu escuto muita frase, eu conheço bem a palavra. É verdade, tem muita gente que conhece muito bem a palavra, mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticá-la. Outra coisa é você respaldar a sua vida em cima da palavra, com decisões em cima da palavra. E é isso que nos faz, ou faz com que nós realmente construímos uma casa alicerçada na rocha. As tempestades, quando chegam as grandes tempestades, a pessoa não tem temor nem desespero, porque a confiança dele está no Senhor, e o Senhor deixou bem claro, né, o que aconteceria. Ele não pode negar a sua palavra. Então, eu vou entrar num ponto importante para você entender que é necessário que o Senhor abale para que permaneça o que é inabalável. Diga comigo, é necessário que o Senhor abale para que permaneça o que é inabalável. E você vai entender isso agora, quando eu discorrer sobre o assunto. Quando ele falou do Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, diz ele, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Palavras da próxima vez indicam que ele promoverá ou removerá, diga comigo, tudo quanto não tem alicerces sólidos. De modo que apenas as coisas, diga comigo, inabaláveis serão deixadas. Então, a referência é clara. O que acontece? O que Deus busca? Diga comigo, um povo estável. Um povo que não tem um alicerce sólido, não aguenta as tempestades e os vendavais da vida. É por isso que, do mesmo jeito que uma pessoa chega na igreja,
chega feliz, emocionado, dá um testemunho com um tempo legal na vida dele, um tempo que as coisas aconteceram. De repente, se acontece alguma coisa diferente, já se abalou. Aquela solidez foi embora. Aquela Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, desaparece. Por quê? Não era uma fé instável. Era uma fé instável. Então, Deus tem nos prometido vitórias, milagres estrondosos, mas a pergunta é: quem viverá esses milagres estrondosos? Quem? Eu falei muito nos últimos dias sobre uma frase que para mim ela foi bastante forte, e eu estou usando ela, e estou trabalhando muito ela internamente. Quando eu falo internamente comigo, e trabalhando internamente com aqueles que estão juntos na lida do dia a dia. Lembra qual foi as últimas reuniões, uma frase que nós repetimos muito nas últimas reuniões? Não entendi? Isso. Porque nós estamos já indo para a próxima fase, certo? Quem nós precisamos ser, nos tornar para a próxima fase? Quem? Nós precisamos entrar de cabeça nisso. Quais os alicerces que nós precisamos criar para a próxima fase? Espiritualmente falando. Nós estamos sendo preparados e treinados para a próxima fase. Isso começa internamente. Esse jejum, por exemplo, é um treinamento para a próxima fase. É uma preparação para a próxima fase. E nós precisamos entender, nós sempre falamos que Deus nunca está parado. Ele sempre está se movendo. Por isso que nós temos feito essa oração sem cessar. Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não nos deixe de fora. Nos inclua. Não nos deixe distraídos. Porque Deus pode estar fazendo coisas, Ele nunca está parado. Às vezes parece que Deus está parado. Não, Ele não está parado. Ele está se movendo. O tempo todo Ele está se movendo. Diga comigo, Ele não muda, mas Ele se move. Ele não muda, mas Ele se move. Eu, o Senhor, não mudo, mas Ele está se movendo. E nós precisamos de discernimento para onde Ele está nos levando. Então, como disse, muitos, em função das escolhas que fizeram, passaram uma vida construindo barracos, sendo que tiveram a oportunidade de edificar algo sólido. Edificar realmente uma vida sólida. Então, tem faltado na vida de muitos cristãos uma fundação sólida, com raízes profundas. E é aí que nós precisamos construir. Porque nós sempre falamos uma coisa, o Evangelho, ele não é uma corrida de 100 metros ou de 200 metros que você dá um tiro, pá, cheguei. Não. É uma maratona de resistência. Você pode prestar atenção que de vez em quando saem uns assim que dá um tiro que parece que passou na frente de todo mundo. Daqui a pouco vem aquele. O consistente, o continuista, o perseverante, aquele que vem sendo treinado, vem naquele ritmo, né, naquela constância, naquela estabilidade, e ele vai passando todo mundo. Por quê? Porque tem consistência, tem solidez. Então coloque isso dentro de você. Não adianta, às vezes,
A gente quer as coisas muito rápidas sem a devida preparação. E é onde muitas coisas desmoronam. Nós precisamos dessa solidez, dessa constância, desse continuismo. Então, quando uma pessoa ela não tem uma fundação sólida, o que acontece? As tempestades afastam ela de Jesus. As lutas afastam ela de Jesus. É onde muitas pessoas acabam se perdendo e se tornando como um andarilho espiritual. E sempre em busca de alguma coisa que não precisa. Diga comigo, sempre em busca de alguma coisa que não precisa. Sabe, até que a gente tem esse encontro real e verdadeiro, a gente fica em busca de alguma coisa. Não, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma sacada, eu preciso de algo que vai mudar a minha vida. E esse algo está dentro dela, a luz da palavra. Lembre-se que nós sempre falamos de uma coisa aqui, diga comigo, palavra revelada. Por exemplo, ela está sendo liberada para o coletivo aqui. A palavra está sendo liberada para o coletivo, ok? Só que ela chega no indivíduo de forma revelada. Ela não chega igual para todo mundo. Porque a particularidade de Deus é com cada um. A revelação que Deus tem é com cada um. Por isso que eu preciso estar atento como é que eu estou recebendo a palavra. Eu sempre falo, até para você estar num culto como esse, você precisa de preparação. Eu sempre digo, ore. Senhor, fale comigo. Senhor, eu preciso que a tua palavra chegue ao meu coração de forma revelada, o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor tem para mim. Nunca saia naquela correria, naquele atropelo, e sai naquele estresse, e vem, entra para dentro da igreja naquela correria, pronto, chega aqui, você nem dobra o joelho, nem para orar, nem... Culto vem, vai, você... O que é mesmo? Não entendi nada da palavra. Não entendi o que o bispo falou. Porque o teu espírito não foi preparado para isso. Senhor, fala comigo. Eu quero a palavra revelada. Eu preciso da palavra revelada. Senão a gente se torna como Samuel, que Deus chamou ele 3 vezes, ele era menino, e as 3 vezes ele não discerniu a voz de Deus. Ele corria no sacerdote. E o texto diz, a palavra não havia lhe sido revelada. Está entendendo? Ele ia buscar revelação no homem, quando na verdade quem estava falando, aliás, ele entendia aquela como a voz do homem. Até que o próprio profeta disse assim, 3ª vez ele falou assim, não, é Deus falando com ele. Quando você voltar agora, se acontecer mais uma vez, vai e diga, fala que o teu servo te ouve, Senhor. E aí o Senhor se revelou. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Não sou eu que vou dar a você a palavra revelada. Eu libero aqui como um instrumento. Só que ela chega aí de forma revelada para você. E quem vai trazer essa revelação é o Espírito Santo. E aí você entende o que Deus falou com você. E quando você entende o que Deus falou com você, não tem dúvida. Ninguém tira de você. Não tem dúvida. Você sabe que isso é real, você sabe o que o Espírito se comunicou com o teu Espírito. E é quando a gente toma posse de uma forma que não tem como não acontecer. Então, muitas pessoas... Tem pessoas que geralmente elas querem uma mudança de vida sem ter que mudar. Aí o que acontece? Uma mudança de vida sem ter que mudar. Não tem mudança de vida sem mudança. A gente muda. E aí a vida muda. E se a gente não entende isso, a pessoa sai buscando em tudo quanto é lugar essa mudança. Ela pode passar por inúmeros lugares, por inúmeras igrejas. Ela pode buscar de inúmeras formas. E o que elas precisam é de um relacionamento íntimo com Deus. Diga comigo, relacionamento íntimo.
Eu não posso querer simplesmente o que Deus pode fazer. Eu preciso me relacionar com Deus. Vamos voltar num exemplo muito simples. Quem está em casal aqui, levanta a mão. Quem não está em casal, vai, mais dia menos dia, vai ter o seu companheiro, a sua companheira. O que a gente busca num relacionamento? Você não quer que uma pessoa esteja com você por interesse, quer? Sim ou não? Você não quer que uma pessoa simplesmente ela te use. Você quer? Sim ou não? Ninguém aceita um relacionamento que a pessoa só vive para te usar. Quando ela precisa de você, ela vem, ela é maravilhosa, você é lindo, você é maravilhoso, ai, você é a melhor pessoa do mundo, tal, hora que ela consegue, esfria, desaparece, não fala mais, não elogia, não está junto, não se relaciona. Isso é horrível. Um relacionamento como esse, ele fracassa. Isso pode ser entre casais, isso pode ser pai e filhos. Imagina um filho que ele só aparece e só pede. Pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá, pai, me dá. Espera aí, e a contrapartida? E o carinho? E o abraço? E o beijo? E a obediência? E o relacionamento? Está entendendo ou não? Amém? Então vamos nesse relacionamento de pai e filho, como eu citei um dia aqui com meu filho. Quando você tem um relacionamento profundo com o pai, você tem tudo. Não é verdade? Quando você tem um relacionamento íntimo com o pai, você tem tudo. Como meu filho diz, meu filho tem a chave da minha casa. Você acha que ele precisa dizer que ele vai entrar na minha casa? Sim ou não? Ele não precisa dizer, qualquer hora que ele quiser, ele vai e entra. Meu filho tem acesso às minhas coisas, se ele entrar no meu guarda-roupa e pegar qualquer peça de roupa que ele quiser, ele tem a liberdade para isso. Eu nunca cerceei ele, olha, você não pode entrar quando eu não estou. Você não tem liberdade para não pegar o que você... Ele só entra, pega, me comunica. Pai, peguei isso aqui. Amém. Porque é um relacionamento de intimidade. Quando nós temos essa intimidade, quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós temos tudo. Tudo que é do Pai, diga comigo, tudo que é do Pai é do... Pensa nisso. Tudo que é do Pai é do... Tudo que é do Pai é do Filho. E vou falar mais profundamente. Você que teve problema de paternidade, você tem dificuldade de entender isso. Você tem dificuldade de entender isso. Você que teve problema de paternidade, teve problema com seu pai, ou não teve o seu pai, não teve. Eu também tive. Mas eu consegui desenvolver isso. Eu consigo entender mais o amor de Deus por conta do meu relacionamento com meu filho do que do meu pai comigo. E eu entrei mais na profundidade do relacionamento de Deus com o filho por conta do meu relacionamento com os meus filhos. E não por conta do relacionamento que eu tive com os meus pais. Quem está entendendo? Então aí você olha, peraí, se eu amo tanto esses meninos, e se eu não tenho, eu amo, eu corrijo, eles foram mais criados no não do que no sim. E o não era por quê? Por amor. Por entender que muitas coisas não eram boas para eles. Para protegê-los. Não é verdade? E muitas coisas eu, como pai, eles são flechas na mão do guerreiro. Eu vou atirar essa flecha. Então eu sei o que eu quero para eles. Então muitas coisas, eu por proteção, eu disse, não é para vocês. Essa não é a vida que Deus tem para vocês. Então, entendo o que Deus tem com vocês, vocês serão bem-sucedidos. Então, quando a gente desenvolve isso, desse relacionamento, nós passamos a ter, Deus tem uma vida abençoada para nós.
restauração familiar, restituições, a salvação da família, de um filho, de um cônjuge. Ele tem a materialização dos nossos sonhos, seja aquele carro dos sonhos, seja aquela casa dos sonhos, ele tem tudo isso. É importante que tudo isso é consequência de um relacionamento sólido, de uma fundação sólida. E as coisas, elas acontecem. Quando nós desenvolvemos isso e acreditamos em Deus, para de esperar as coisas das pessoas, começa a buscar em Deus. Para de lançar a responsabilidade sobre pessoas, busque em Deus. Porque quando uma pessoa, Deus quer te abençoar, Ele pode usar uma pessoa, mas é Ele que usa, é Ele que move corações. Diga comigo, é Ele que abre portas, é Ele que levanta o pequeno, Ele exalta o necessitado, Ele que faz do pequeno forte, grande. A Bíblia diz que o coração dos reis está nas mãos do Senhor, vai correr na direção que Deus determinar. Olha que coisa incrível. O coração dos reis está nas mãos do Senhor. Se o Senhor disser assim, ó, é como o rio. Se o Senhor falar assim, ó, vai correr para cá, vai correr para cá. Se Ele falar vai correr para lá, vai correr para lá. Para onde Ele determinar. Só que até que a gente desenvolva esse relacionamento sólido, o que acontece? Os abalos que acontecem em nossa vida chegam como testes. Posso falar uma coisa séria? Vou mostrar uma coisa na Bíblia já, porque nós temos a tendência à arrogância, à autossuficiência. Eu posso, eu faço, eu asso, eu frito. Eu sou competente, eu venci, eu dei a volta por cima, eu sou determinado, eu sou corajoso. A gente tem essa tendência. E isso tudo, muitas vezes, vem em situações que abalam tudo isso. Então, ele está tirando o que pode ser abalado para que fique somente aquilo que não pode ser abalado, que é uma fé sólida. Entendeu ou não? Sim ou não? Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura para você, eu vou mostrar para você claramente. Paulo achava que ele era o cara. Paulo achava que ele era o fenômeno. Desculpa, Pedro. Ele achava que ele era o cara. Por que ele achava que ele era o cara? Porque ele caminhou sobre as águas. Ele teve a revelação de Deus que Jesus era o Filho de Deus. O Senhor falou que em cima dele se edificaria a igreja. Ele era de uma personalidade forte. Ele se achava o cara. Só que ele não se conhecia. Lembra quando Jesus falou que ele seria crucificado? Qual foi a atitude de Pedro? Lembra ou não? Se preciso for, eu morro com o Senhor. Meu filho. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, meu filho. Você não sabe quem você é. Você não é esse bicho-papão todo, não. Você não é essa fera que você está mostrando, não. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer isso, ou fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado maior.
Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Diga comigo: e aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Diga comigo: para que a sua fé não desfaleça. E quando, leia isso aqui em voz alta, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E quando você estava com Jesus e não se converteu, andava com Jesus, era discípulo de Jesus e não se converteu. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Imagine um momento especial, marcante, durante o jantar, e o Senhor surpreende a todos ao lançar essa bomba. Um entre eles, ele está dizendo, um entre vocês irá me trair. Aí, a partir desse momento, iniciou-se um falatório de forma inesperada. O assunto tomou uma direção diferente. Agora a curiosidade se voltava para identificar quem deles era o maior. Você vê que a humanidade está aí, ó. Aqueles que compartilhavam a mesa com Jesus, ainda de forma, não tinha estabilidade, não tinha solidez, com imaturidade, disputando lugar, disputando quem seria maior. Quem vai ser o maior aqui? Quem de nós vai ser? Então Jesus teve que intervir, enfocando o ensinamento sobre humildade e o propósito de servir. Diga assim, ó, humildade e o propósito de servir. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Diga comigo, o maior é aquele que serve. Pedro era conhecido pela sua eloquência, começou a se destacar, ou destacar suas proezas, né? Afinal, como disse, ele andou sobre as águas, ele foi o primeiro a reconhecer que era pecador. O Senhor se aproximou ali na pesca maravilhosa, ele pulou na água e disse, eu sou pecador, Senhor. Participou da transfiguração, recebeu a revelação de que o Senhor é o Cristo. Pedro estava cheio de certeza sobre ele mesmo. Pedro, diga comigo, estava cheio de si mesmo. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. A pessoa cheia dela mesma, por conta de alguns feitos, algumas realizações, algumas obras, pessoas que se enchem. A expressão peneirar como trigo significa um movimento interno. Uma aflição que pode levar uma pessoa ao limite e ao enfraquecimento na fé. Satanás pediu para peneirar com você. E eu orei para que você não desfaleça. O orgulho foi a permissão ao diabo para o pedir do diabo para peneirar Pedro. Orgulho, diga a palavra orgulho. E aí Jesus não disse que ele não, só orou para que a fé dele não desfalecesse. Você tem que passar, meu filho. O que você vai ter que passar, você vai ter que passar. Então, Pedro naquele momento ainda não tinha condição de fortalecer ninguém. Por isso que o Senhor falou, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, porque agora você não tem condição de fortalecer ninguém. Você percebe que a nossa história, tudo na nossa vida tem um propósito. Diga assim, tudo na nossa vida tem um propósito. Você já ouviu aqui pregações que diz que Deus não desperdiça nada, né? Sim ou não? Deus não desperdiça nada, tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes você fala assim, bispo, o meu passado tem um propósito? Claro que tem. Claro.
O seu passado é o passado de outros. A sua dor é a dor de outros. Os seus fracassos são os fracassos de outros. Os problemas que você passou são os problemas que outros também passarão. E isso, a nossa história, o nosso testemunho, o propósito é que nós venhamos fortalecer outras pessoas. Agora, como é que nós podemos fortalecer uma pessoa se nós não temos experiência com Deus? Como nós podemos fortalecer outras pessoas se nós não passamos pelas nossas próprias experiências? Vem cá, todo mundo quer um grande testemunho, né? Sim ou não? Quando chega o momento de passar pelos seus testes, como é que você faz? Nós temos que passar. Como é que eu vou ter um grande testemunho? Começando em casa. Como é que a gente fala para os filhos? Filho, Jesus salva, Jesus liberta, transforma, Jesus cura, Ele muda vidas. Nós precisamos das nossas experiências, nós precisamos daqueles momentos que nos aproxima de Deus, que nos faz dependentes de Deus. Eu não sei se eu choco vocês, mas se você achar que você veio para se destacar, para ser um empresário de sucesso, para viver uma vida de glamour, simplesmente para que todo mundo veja que você venceu na vida, você se equivocou. Isso pode fazer parte. O seu testemunho de vida é mais importante. As suas experiências com Deus são mais importantes. Muitos Deus vai usar, cada um Deus vai usar de uma forma. E muitos, inclusive, nessa área mesmo. Muitos nessa área. Na área que vai ajudar outras pessoas a superarem, a vencer, a ter o seu encontro com Jesus. Porque, geralmente, nós chegamos muito cheios de nós mesmos. Autossuficientes. Muitas vezes arrogantes, outras vezes feridos, decepcionados com pessoas. É uma frase que eu usei muito nos últimos dias, né? Diga comigo, pessoas nos ferem e pessoas nos curam. Pessoas são usadas, muitas pessoas usadas pelo mal nos ferem. Mas quantas pessoas maravilhosas que são usadas para nos curar? Não é verdade? Quantas pessoas que são usadas, a gente vê o amor de Deus através dessas pessoas. A gente sente o amor de Deus através dessas pessoas. Isso é maravilhoso. Vocês são a nata. Vocês são os embaixadores de Cristo. Vocês são o melhor nível de ser humano que tem aí fora. Por quê? Porque o caráter de um cristão é transformado. Nós recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a ter o caráter de Cristo. Nós não agimos como a grande maioria age, com a mesma medida, dando com a mesma moeda, dando o troco. Nós nos preocupamos com aquilo que Deus se preocupa. Nós amamos aquilo que Deus ama. E você sabe por que muitas pessoas ainda não romperam, não venceram? Justamente por isso. Por não entender que o teu propósito, o propósito que Deus tem na tua vida é realmente, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro, você não é convertido. Pedro, você está preocupado com coisas menores. Você está preocupado com coisas irrelevantes. Muitas pessoas afirmam ter uma fé inabalável. Mas, eventualmente, elas se afastam de Jesus. É o que eu disse. Muitos saem da igreja ao se depararem com adversidades, ou se decepcionar com algumas pessoas. Muitas pessoas ainda são instáveis, são volúveis, e isso é a razão
da qual muitos ainda permanecem no mesmo lugar. Pedro, ele tinha por um lado o conhecimento revelado, ele tinha, porque quando ele falou que Jesus era o Filho de Deus, o Senhor Jesus disse, olha, isso foi revelado por Deus a você. Porque ninguém pode ter essa revelação se não for dada por Deus. Diga comigo, mas ele precisava ser amadurecido. Diga despertado. Abalado em sua fundação. Então, para que aquilo que roubava a sua capacidade de ser um instrumento nas mãos de Deus fosse arrancado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que precisava ser tirado? Aquilo que estava impedindo Deus de usá-lo. Deus queria usá-lo, mas ele tinha muitas coisas lá dentro que precisava ser tirado. Bispo, o senhor está contando a história de Pedro? Estou contando a história de Pedro, gente? Sim ou não? Não estou contando a história de Pedro. Não fica me escutando contar a história que você dorme. A palavra está saindo daqui para você de forma revelada. Espera aí, o que tem aí dentro ainda que precisa ser removido? O que tem aí dentro ainda que está impedindo Deus de realmente cumprir o propósito da sua vida? O que está impedindo de Deus realizar tudo aquilo que Deus tem para realizar com você e através de você? Às vezes nós somos críticos demais, arrogantes demais, orgulhosos demais, todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha, eu sou mais capaz, eu sou mais competente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou mais aquilo outro. Tira para fora isso aí, meu filho. Tira para fora. Porque você pode até ser, mas se tiver com o sentimento errado, Deus não pode fazer. Porque conforme você crescer, só vai aumentar isso aí. E vai causar tua queda lá na frente. Jesus diz, sem mim você não pode coisa alguma. Sem Ele nós não podemos nada. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quanto você melhorou depois que você está aqui? Não fala para mim não. Você, internamente, você sente que você melhorou? Quanto você mudou? Você olha para você e você fala assim, gente, meu Deus, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu amadureci, tinha coisas dentro de mim, eu era ferido, eu era magoado, eu era uma pessoa arrogante, sempre armada, agressiva, estava sempre na defesa. Eu era muito crítico. Eu estava cheio de feridas dentro de mim, magoado com tanta gente. E hoje eu me sinto leve. Hoje eu me sinto uma outra pessoa. Tem que responder para você. Cada um de nós está num nível espiritual diferente. Alguns são como bebês na fé, outros estão mais crescidos, e existem aqueles que já estão na fase adulta. Tem gente que é bebê. Toda vez que a gente ouve a palavra assim, é necessário nascer de, mas quem nasce tem que crescer. Não é verdade? Se um bebê não cresceu, o que acontece? Tem algum problema. Nasceu, tem que crescer. A Bíblia fala que nós precisamos nos tornar maduros na fé. Então, todos aqueles que progrediram espiritualmente tiveram que sofrer um abalo na fundação, nos seus alicerces, para ficar somente o que é inabalável e sólido. Todos. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, vamos lá, repita comigo, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha lá, hein? A convicção, com a personalidade que ele tinha, era um colérico. Respondeu Jesus, asseguro
que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo 3 vezes, você me negará. E o que ele disse antes? O que ele disse antes? Eu morro com o Senhor. Eu não vou te abandonar. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Como se diz, toca aqui, é nós. Né? Eu morro junto com o Senhor. Você não sabe nem o que você está falando. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. E todos os outros disseram o mesmo. Aqui tem uma outra lição importante aqui, né? Você vê o amor de Jesus, né? Jesus poderia ter virado a página aqui, né? Como assim, bicho? Não entendi. É com esses caras que eu vou mudar o mundo? Não é verdade? Jesus poderia ter olhado assim e falou, virou a página, foram reprovados, cai fora, bando de bunda mole e covarde. Jesus soube entendê-los. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui, diga comigo, e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba Pai, ou meu Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero. Diga comigo, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e encontrou, o que estava escrito? Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Diga comigo, não pode vigiar nem por 1 hora? Você não tem força para vigiar 1 hora em oração comigo? Nem 1 horinha? Vigie e ore, para que não caia em tentação. Diga comigo, vigie e ore. Para o quê? Vigie e ore. Vigilância é o quê? Atenção. Atenção. Vigie. Esteja atento. Alerta. Veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo ao teu redor. Veja o que está acontecendo dentro de você. Veja os pensamentos que estão fluindo aí. Veja os sentimentos. Vigie, vigie, vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, diga comigo, está pronto. Mas a carne não confie nela. Só tem uma maneira de você ter domínio sobre a carne. Só através do espírito. Ninguém tem domínio da carne. Ninguém tem domínio da carne. Só tem uma forma. Por isso que a carne, ela escraviza o homem. A carne é insaciável. Ela é fraca. Ela não tem força para resistir. Só existe uma forma. Através do Espírito. E a única fonte de alimento para o Espírito está aqui, ó. É a única fonte. Não tem forte, não tem bom. Vacilou, vai cair. Jesus, ao chamar Pedro de Simão, estava como enganei. Você não é o sujeito que afirmou recentemente que nunca me abandonaria? E que estaria disposto a morrer por mim, se necessário?
Espera aí. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: se você não consegue lidar com a pressão de orar comigo por 1 hora, como lidaria com os desafios maiores? Você não consegue lidar com a pressão de orar 1 hora. Essa pressão, ela continua. Você já viu que não é brincadeira? Você, quando se separa para orar, parece que é uma guerra que você entra. Sim ou não? Se você para orar, você fala assim: não, vou separar agora, eu vou orar, eu vou buscar. Meu Deus, foge palavra, o cansaço é maior, você tem sono, você tem preguiça, parece que desaparecem as palavras da sua boca, não tem vontade. Mas é uma mensagem para nós. Espera aí, eu quero governar o mundo, eu não consigo orar 1 hora. Eu quero arrebentar, eu quero que Deus me use para coisas grandes, mas eu não tenho força para orar 1 hora. E eu já falei isso para vocês. Se você não criar esse alicerce sólido, por que um alicerce sólido? Vem cá, diga assim, ó, o que é espiritual, você só define e resolve de forma espiritual. Você não lida com o mundo espiritual na base do soco, na base do bate-boca. Eu não sei, você pode ser mestre de luta, você pode fazer o quê? Você não vai virar nada. Você pode ser boxeador, você pode ser faixa preta de jiu-jitsu, não vai virar nada. Porque o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Você só consegue vencer no mundo espiritual de forma espiritual. Tem coisas que estão travadas no mundo espiritual, tem coisas que estão bloqueadas no mundo espiritual. A primeira guerra que nós enfrentamos é no mundo espiritual. E no mundo espiritual foi dado poder e autoridade. Diga, poder e autoridade. Sabe o que é poder e autoridade? Poder, foi dado a nós poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Então vem cá, quando você, vamos falar um pouquinho, nós já falamos sobre isso. Quando você, se daqui a pouco você sair ali, olha, no momento de você ir embora, e você cruzar com uma blitz de policiais, os policiais fazendo uma blitz ali na frente, e ele fizer assim para você, ó. O que você vai fazer? Hã? Mas ele nem falou com você. O que ele fez? E o que ele fez aqui? Ele usou da autoridade dele. Tem uma autoridade ali. Ele não falou uma palavra com você, ele fez um gesto só. Ele só falou: encosta aqui. E você parou por quê? Porque você sabe que ele está investido de autoridade. Não é verdade? Por que você parou? Porque você sabe que vai ter consequências se você não parar. Que ele tem autoridade. Agora, nós temos autoridade. Diga assim, ó, eu tenho autoridade. Diga, foi dado a mim poder e autoridade. Diga, eu tenho autoridade no mundo espiritual. E aí é que está, muitos não se conscientizaram disso. Porque quando você usa a tua autoridade no mundo espiritual, quando você vence no mundo espiritual, você vai vencer no mundo físico. Quando você perde no mundo físico, é porque você perdeu no mundo espiritual. É por isso que às vezes a gente acha que é a nossa performance, a grande habilidade, é o grande conhecimento que nós temos, não vai resolver se você não tiver a mesma habilidade no mundo espiritual, se você não tiver autoridade, se você não tiver conhecimento, se você não fizer uso da autoridade. Quem está entendendo, por favor? Por isso que esse alicerce sólido, ele precisa ser construído. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai dar condições a Deus de levantar
esse alicerce grande que ele tem para levantar através de você. Você pode ter uma alma forte, uma personalidade notável, mas a carne é fraca, e fraca para as coisas espirituais. A alma pode ser muito forte, sua personalidade pode ser uma personalidade incrível, mas se você não tiver uma fundação sólida, espiritual, com raízes profundas em Deus, certamente ela não vai aguentar. Pedro tinha uma alma forte. E pense que quando eu estou falando de alma, eu estou falando do centro das emoções. Certo? Estou falando das suas emoções. Ele era um cara de personalidade, ele era determinado. Pedro, ele era corajoso. Quando for prender Jesus, ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado. E há quem diga que ele foi para cortar o pescoço dele. Então, você precisa ser forte no espírito. Diga comigo assim, ó, eu preciso ser forte no espírito. Quando uma pessoa cresce no espírito, ela aguenta as pressões. Judas traiu, Pedro negou. Diga comigo, Judas traiu, Pedro negou. Ao examinarmos, inicialmente parece não haver grande diferença entre eles. Parece que não havia muita diferença, né? No entanto, quando nós olhamos mais perto, evidenciam características distintas. Pedro, apesar das suas imperfeições, ele era ávido por Deus, ele tinha fome de Deus. Ele tinha fome de Deus. Enquanto Judas não tinha a mesma disposição, a mesma fome pelas coisas espirituais. E Deus é atraído pela fome. Diga assim, ó, Deus é atraído pela fome. Então, quanto fome eu tenho de Deus? Quanta fome eu tenho da palavra? Quanta sede? Ambos transgrediram, ao negar e ao trair, mas no final, o final diferiu os dois. Por quê? Judas optou pelo suicídio, enquanto Pedro lutou para se reerguer. Olha a diferença. Um achou, não tem mais jeito, o outro acreditou, eu posso, se arrependeu. Tem diferença. A princípio os dois erraram, só que as escolhas foram diferentes. Então Pedro sabia a verdadeira identidade de Jesus ao afirmar, tu és o filho do Deus vivo. Judas, enquanto Judas, ele não tinha esse conhecimento. A verdade é que Judas nunca abandonou a sua antiga vida. Diga essa palavra comigo, ó. Judas nunca abandonou a sua antiga vida. Estava envolvido no ministério de Jesus, desempenhava o papel de tesoureiro, mas roubava as ofertas, era um ladrão. Sabia disso ou não? Quem não sabia que Judas roubava Jesus? Ele roubava Jesus. Ele estava com Jesus, mas ele roubava. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Posso falar uma coisa séria para você, que é uma parte que me estremece? Posso? O que Jesus fez para tirar Judas de lá? Nada. Nada. Se Judas não mudasse diante de tudo que ele estava vendo, dos bons exemplos, do caráter, do ser humano, do líder, é por isso que eu sempre falo assim, ó, vamos lá, vamos parar de contar historinha para nós, né? Se eu tivesse tido um pai diferente, eu seria diferente. Se eu tivesse tido um mentor diferente, eu seria diferente. Se eu tivesse tido um líder diferente, um professor diferente, eu seria diferente. Judas teve tudo melhor. E mudou?
Sim ou não? Melhor líder, melhor mentor, melhor amigo, melhor influência. Porque decisões nós tomamos elas. Nós tomamos a decisão. A mudança da vida de uma pessoa está, diga, em uma decisão. A mudança, a transformação da vida de uma pessoa está em uma decisão. Eu não serei a mesma pessoa. Eu estou mudando. Qualquer pessoa pode mudar? Pode. Qualquer pessoa. Desde que ela tome essa decisão. Qualquer pessoa pode ser. Estava aqui. Ele nunca confessou os erros. Você acha que Jesus não sabia que ele estava roubando? Você acha que Jesus sabia ou não? O que Jesus ficou esperando? Vamos ver até onde esse cara vai. Vamos ver se ele tem, pelo menos, a coragem. Jesus vê um dia e diz assim, ele não falou só que tinha alguém que ia trair. Ele disse assim, eu escolhi vocês 12. E tem um no meio de vocês que é um diabo. Fui eu que escolhi vocês, gente. Mas tem um escolhendo ser endemoniado. Escolha. Foi uma escolha. A gente escolhe mudar. A gente escolhe se arrepender. A gente escolhe dizer assim, eu errei. A gente escolhe dizer, eu fui um escroto. Eu fui perverso. Eu fui mau. Mas eu não quero ser. Eu fui assim, mas não vou morrer assim. Não é verdade? Eu fui assim, mas não vou morrer assim. Todos nós já fizemos tantas coisas erradas na vida. Todos nós, a gente fala assim, eu gostaria de ter nascido num lar, num berço cristão. Maravilhoso, né, quem teve a oportunidade. Mas isso também não nos define. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou da graça de Deus. Não é verdade? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, quando uma pessoa ela confessa, traz à luz aqueles pecados ocultos, ele está no domínio da luz. Ele entra para o domínio da luz. Quando uma pessoa ela resolve ocultar, ela continua no domínio das trevas. Aí que está a diferença. Por isso que o diabo ele atua no reino das trevas. E nós somos do reino da luz. Não somos perfeitos, nós erramos. Você sabe por que é tão importante esse ato? Da gente colocar para fora, confessar as coisas. Que isso nos liberta. Porque aquilo que está em oculto dentro de nós nos aprisiona. Sabia disso? Ele te escraviza, ele te aprisiona, ele tem poder sobre você. Vai criando aquelas fortalezas, aquelas prisões mentais. Pensamentos são como tijolos. Se a gente vai pensando errado, permitindo que o diabo, os pensamentos que ele vai lançando na nossa mente, vai fluindo, você vai construindo, ele vai construindo uma fortaleza dentro de nós. Quem está entendendo, por favor? É importante, porque às vezes a gente fica assim, quando vem a palavra exatamente como essa que nós estamos falando agora, a primeira coisa que vem a gente fica assim,
Nossa, eu tenho tanta coisa que eu queria colocar para fora, tanta coisa que eu preciso, mas não tem coragem. Isso te escraviza. Isso tem poder sobre você. Você vê que as pessoas, quando elas colocam para fora, quando elas se libertam, é uma libertação, aquilo sai. Ela se sente livre. Não me aprisiona mais. Estou livre. Havia tantas fortalezas dentro de Pedro que não tinha espaço para uma vida com Deus. Isso mostra claramente que quem serve a Deus e quem vive só uma religião. Judas estava ali só vivendo mais uma religião. Nada mais do que isso. Judas estava em busca de quem dava mais. Ele veio para Jesus achando que ele ia receber mais. Aí até que apareceu alguém que deu as 20 moedas, 30 moedas. Ali ele achou quem pagava mais. E aí ele vendeu rapidamente, né? Ele só tinha, só visava o quanto ele podia ganhar. Quanto que eu posso levar? Quem paga mais? Então, isso revela a nós precisamos ter muito cuidado. Se tem uma coisa muito importante que nós precisamos ter cuidado, Provérbios 4, que diz: cuidado com seus pensamentos, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se tem uma coisa que você tem, duas coisas poderosíssimas: o que você pensa e o que você fala. Talvez sejam as coisas mais poderosas da sua vida. Diga: o que eu penso e o que eu falo. Porque depois de pensar e falar vai vir o agir. Você vai agir. Essas são duas coisas. E também é o ponto de partida na transformação da vida de qualquer pessoa. Quando os pensamentos dela são mudados. E automaticamente as palavras dela são mudadas. Por quê? Porque pensamentos têm poder. Porque você já enxerga o futuro, ou enxerga a derrota. Você vê, os seus pensamentos fluem na coisa certa. Sempre antes de uma grande realização veio o pensamento. Sempre antes de uma grande tolice vem um pensamento. E palavras têm poder. Palavras, a Bíblia diz que nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Como é sério isso, né? A mudança da vida de uma pessoa é mais fácil do que parece, sabia? Só que muitos não acreditam. Só de eu pensar diferente, falar diferente, minha vida vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Mas como toda construção requer perseverança, não é verdade? Requer continuismo, continuidade. Nós vivemos em casas construídas por pensamentos. Isso significa que nós somos, diga comigo, o resultado dos nossos pensamentos. Nós somos resultado dos nossos pensamentos. Por isso que eu preciso parar, pensar. É como nós falamos a semana passada, se tem uma coisa que você tem que orar, ore intensamente buscando visão. Eu preciso de visão. Me dê visão, Senhor. Me dê a visão certa. Eu quero a visão que vem do Senhor. Porque sem visão, a Bíblia diz que você perece. Inclusive foi o tema do nosso trabalho lá em São Paulo. Visão, 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 visão para seguir, visão para a tendência, visão para onde Deus está nos levando, visão para o que Deus está trabalhando conosco, visão para onde Deus está nos levando. Vamos lá, você tem sede, você tem fome e sede de Deus, como Pedro tinha, ou faz parte da equipe de Jesus apenas visando ganhos e lucros como Judas? Bispo, Deus pode me abençoar muito? Pode, claro. Mas é como eu disse, antes de mais nada, um relacionamento, né? Imagina, vamos pensar que você é uma pessoa bem de vida e alguém se aproxima de você só porque você é bem de vida.
Você acha que é saudável essa relação? Sim ou não? Só porque você pode fazer alguma coisa por ela, você acha que é saudável? Não. Antes de mais nada, eu sempre falo, grave aquela frase que eu falo, a moeda mais cara para o reino são pessoas. Jesus não veio buscar seu carro, não veio buscar sua casa e nem sua conta bancária. Ele veio buscar almas. Almas são caras para ele. Almas são caríssimas. Essa é a moeda do reino, é o que vai partir daqui, é o que ele veio buscar e é o que ele vai levar. Almas, pessoas. Por isso que a nossa grande missão são pessoas. Por isso que nós precisamos ser influenciadores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um influenciador ou você é um influenciável? Isso define também para onde Deus vai te levar. Porque nós precisamos ser influenciadores. Influenciar a família, influenciar o ambiente de trabalho, influenciar na escola, influenciar no setor de atividade. Quanto mais você influenciar, mais Deus vai te promover. E muitas vezes não tem popularidade nisso não, viu? Porque o mundo está corrompido, não está? Sim ou não? O que é normal no mundo não é normal para os cristãos. Nós temos uma cultura, diga comigo, a cultura do reino. E a cultura do reino importa. É essa que vai prevalecer. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Tudo que é moda hoje vai passar. Por isso que só tem uma forma de você permanecer e tudo que você construir permanecer, estando em Cristo. Só tem essa forma. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. É igual a igreja não está de passagem. Você já sabe quantos anos a igreja é alvo de ataque, não é? Sabe, não sabe? Há mais de 2000 anos tentam acabar com ela. Sabe quando vão acabar com ela? Sabe? Pode encher a tua boca e dizer assim, nunca. Nunca. Podem lutar, podem perseguir, pode estribuchar, pode fazer o que quiser. Sabe quando vão acabar com a igreja? Nunca. E sabe quem é a igreja? Como disse a semana passada, sabe quem vai vencer a guerra no final? Nós vencemos a batalha no final. Nós já sabemos o final da história. É isso que nos fortalece. Que nós já sabemos qual é o final da história. Não é um enigma para nós. Nós já sabemos qual é o final da história. Como é que vai terminar a história? Já está registrado, já está tudo escrito já. Como vai terminar tudo? Cristo não vai voltar na sua glória para reinar? Estamos nessa. Acabou. Por isso que ninguém pode frustrar os planos dele. Ninguém. Então, essa tem que ser a sua preocupação. Essa deve ser a sua preocupação. Amém, pessoal? Vamos lá, fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Se você fraqueja, se retrocede ou se rende quando desafios surgem, isso indica que a sua força está enraizada na alma, na carne, nas emoções, nos sentimentos. No entanto, se a sua força vem do Espírito, os desafios vão se transformar em trampolins para patamares mais elevados. São trampolins para a gente avançar. São trampolins para a gente crescer.
Sem dúvida, quando nós estamos enraizados no Senhor, nós saímos de cada problema com uma maturidade maior, crescimento, com uma fé inabalável. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os reencontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Eles não tinham forças para se manter acordados, em oração. Não conseguiam lutar contra a opressão que os cercava. Às vezes, nós vemos muitas pessoas que se gabam, dizendo assim: eu sou da terceira, da quarta geração de cristãos, minha família é uma geração de cristãos adoradores, pastores, missionários, que possuem conhecimento bíblico, mas muitas vezes não tem força para orar, nem buscar a Deus como deveriam. Não assumem a fé em Jesus, não passam nos testes, fraquejam diante dos problemas. Dizem que têm dons, talentos, ocupam cargos, muitas vezes ministeriais dentro da igreja, e não entendem que serão reconhecidos pelos frutos. Nós não seremos reconhecidos pelos nossos dons, mas pelos frutos que produzimos. O que nós estamos produzindo? Tem pessoas que têm uma alma forte e um espírito fraco. Não basta ter uma alma forte, tem que ter um espírito forte. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Está vendo? Aqueles que pagaram caro para ele trair Jesus, o problema é teu, meu filho. Quem fez foi você. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Lê aqui comigo Lucas 1:80, diz assim, diga comigo: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. João Batista. Agora Jesus, diga comigo: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos crescer. Crescer em estatura, crescer em sabedoria e crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Se você não cresce no espírito, você vai fraquejar ao ser testado. Não suporta as pressões. Você tem que pensar assim: as suas escolhas, suas reações, seus comportamentos são os mesmos de antes? Ou você age e fala com sabedoria hoje? Ou é a mesma coisa de
de um tempo atrás, quando você não estava na igreja? Quantos poderia dizer que tem crescido em sabedoria, graça e em espírito? Eu tenho crescido, você dizer assim, eu tenho crescido em sabedoria, em graça, eu tenho crescido espiritualmente. Esse é o maior crescimento. Se muitos têm repetido os mesmos comportamentos, a mesma forma de pensar, as mesmas imaturidades, revelam que você não tem sabedoria baseada na fé, na palavra de Deus para a sua vida. E é o que nós precisamos estruturar. Então, quando terminar o café da manhã, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros, com total comprometimento e devoção? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo com profundo e pessoal afeto, como a um amigo íntimo. Jesus disse a ele: alimente meus cordeiros. Novamente, ele disse a ele, uma segunda vez: Simão, filho de João, se você me ama com total comprometimento e devoção, você me ama com total comprometimento e devoção? E ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que te amo com profundo e pessoal afeto, como um amigo íntimo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Ele disse a ele a terceira vez, ele negou 3, então tinha que afirmar 3 também. Simão, filho de João, você me ama com profundo afeto pessoal como um amigo íntimo? Pedro, chateado e magoado, pois o Senhor havia perguntado se ele o amava pela terceira vez, respondeu: Senhor, sabes de tudo, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que te amo profundamente como um amigo íntimo. Jesus então disse: cuide das minhas ovelhas. Afirmo que solenemente digo que quando era mais novo, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando envelhecer, estenderá a mão e os braços, e outra pessoa te vestirá e te levará aonde não deseja ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. E depois de dizer isso, disse-lhe: siga-me, ande pelo mesmo caminho da vida que andei. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu gostaria muito que essa mensagem que corta no altar e corta na nave, tem uma coisa, tem um rodapé da Bíblia amplificada que diz: como indicado pela amplificada, Pedro usava a palavra grega diferente para o amor, philos, do que Jesus, que é o amor ágape. Em suas 2 primeiras perguntas, em Pedro 21:17, desta vez Jesus usa a mesma palavra para o amor, que Pedro anteriormente usou duas vezes philos. Depois da rejeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo?
Será que Jesus não faz essa pergunta insistentemente para muitos de nós? Realmente você me ama? Você realmente é meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse, então pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir aonde queria, mas quando for velho, você estenderá a mão. Outros guiarão você e o levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois Jesus disse, siga-me. É tão lindo que Pedro, que negou Jesus, a história mostra que na sua crucificação, que ele foi crucificado, ele se recusou a ser crucificado como seu mestre. Ele disse, eu me recuso, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E as suas entranhas saiu. O amor ao qual Pedro fazia referência era o amor fraternal conhecido como filha. Por outro lado, quando Jesus mencionava o amor, ele se referia ao amor ágape, um amor incondicional no qual a pessoa se entrega completamente. Esse é o amor. Esse é o tipo de amor e o único capaz de sustentar todas as coisas. Em cima do amor ágape, você pode edificar tudo. Sua visão acerca das coisas, sua visão de vida. Sabe o que é o amor ágape? Amor incondicional. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas e independente de qualquer coisa. Eu amo o Senhor, não tem luta que me afaste dele, não tem problemas que me afaste dele, não existe nada. E esse é o amor que o Senhor insiste. Você vê que foi 3 vezes batendo e perguntando para Pedro. Não, eu não quero saber se você tem simplesmente um amor de amigo, o amor filos. Eu quero saber se você tem um amor ágape, que é o amor incondicional. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Um amor que não se perde com o tempo. É esse o amor que eu quero saber se está no teu coração. A resposta de Pedro mostrou que ele não tinha o suficiente para fazer o que Jesus esperava dele. E aí, o ponto é que, pela primeira vez, Pedro admitiu que não era tudo aquilo que dizia ser. Não, eu não sou todo. Pela primeira vez, não se gabou de si. Pela primeira vez, reconheceu que não tinha o suficiente para fazer o que Jesus esperava dele. Porque ele sofreu um abalo nas suas estruturas. Ele entendeu que tinha que ser pela força do Espírito e não pela força da sua alma. Ele teve um encontro com Deus, consigo mesmo, esvaziou-se e as coisas que roubavam a solidez dele foram tiradas. Está entendendo o que o Espírito Santo fala conosco hoje? Sim ou não? Ele teve que ser abalado internamente para sair aquilo que não podia estar dentro dele. Antes, Jesus disse a ele que se convertesse e fortalecesse seus irmãos. Depois, o Senhor disse a Pedro, pastorei e cuide das minhas ovelhas. Agora você está pronto, meu filho. Ao reconhecer que dependia unicamente do Senhor, Jesus pôde enchê-lo, usá-lo e glorificou Pedro. Pedro o glorificou e o nome do Senhor foi exaltado através da vida de Pedro por não ter negado a fé em Jesus na sua crucificação. Então, Hebreus 12, 27 diz assim, ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos.
Diga comigo esse versículo: Ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu sinto no meu espírito. Deus quer remover definitivamente aquilo que não é sólido. Aquilo que vai impedir o Senhor de levá-lo para onde Ele quer te levar. Fazer tudo que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer deixar somente o que não pode ser abalado. Lê aqui, ó. Mais uma vez. Ele quer esses, os inabaláveis. E para se tornar um inabalável, Ele tira o que pode ser abalado. Aqueles que querem a minha ajuda em oração e diz: eu quero que Deus remova isso de mim, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero ficar somente com o que não pode ser abalado, Senhor. Chega aqui diante do altar com seus olhos fechados, seu coração rasgado. Chega aqui diante do altar. Eu quero ser um inabalável, Senhor. Eu quero ser um inabalável. Eu quero que o Senhor remova de mim hoje. Se der para chegar, amém. Se não der, pastores, ajude, tá? Só me apoie aqui, e os obreiros. Se não der para chegar, vem o máximo que você puder. A coisa mais importante que você entenda nessa mensagem: Pedro achou que, como ele era um cara forte de alma, como ele achou que ele tinha uma alma forte, uma personalidade forte, ele estava pronto. Ele se gabou. Ele disse: não, eu morro se preciso for com o Senhor, que nunca aconteça. Ele não se conhecia. Ele não se conhecia. E por não se conhecer, ele precisou passar por todos aqueles abalos. Ele viveu uma situação tão dramática que aquilo que ele disse que ele nunca faria, ele fez. Não foi uma vez não, ele fez 3. Por quê? Não se conhecia. Jesus disse assim: sem mim você não pode fazer coisa alguma. Quero te dar a oportunidade de fazer essa oração aqui diante desse altar. Deixa Deus remover tudo que pode ser abalado. Deixa Deus remover toda a autossuficiência, toda a soberba, toda a arrogância, toda a confiança em si, confiança na força do seu braço, na sua sabedoria, nas suas competências, nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos. Não, isso não é o suficiente para que Deus possa te levar para onde Ele quer te levar, e isso não vai te sustentar lá. Isso não tem o poder de te sustentar lá. Não tem. Então dê a liberdade a Deus e diz: pode entrar no meu interior, pode entrar no meu coração e pode retirar, Senhor,
Tira tudo que pode ser abalado, Senhor. Tira tudo que pode ser abalado, porque eu não quero mais nada aqui dentro, Senhor. Eu quero cumprir com o propósito que o Senhor tem comigo. Eu quero, meu Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas, gloriosas comigo, mas eu sei que tem coisas aqui que precisam ser removidas. Tem coisas que precisam ser removidas e eu estou de coração aberto aqui. Não adianta a gente esconder nada de Deus, você sabe disso. Não adianta a gente esconder absolutamente nada de Deus. Eu quero que o Senhor arranque aqui, Senhor. Eu estou aberto. Arranca o orgulhoso, arranca o soberbo, arranca o autossuficiente, arranca aquele que está cheio de si. Arranca, meu Pai. Arranca, meu Deus, aquele que confia na sabedoria humana, nas suas competências, na sua habilidade, nos seus dons, nos seus talentos. Arranca, Senhor, arranca, meu Pai, que fique somente aquilo que não pode ser abalado, Senhor. O Senhor tem coisas grandes com você. O Senhor tem coisas grandiosas com a tua vida. Ele tem propósitos incríveis com você. Então diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu estou despido diante do Senhor. Não, eu não venho diante desse altar para esconder alguma coisa que o Senhor não saiba. Eu estou aqui com meu coração rasgado. Vem. Não tem nada que Deus não saiba a teu respeito. Você sabe disso. Não tem nada que Deus não saiba a teu respeito. Não tem nada que Ele não saiba que acontece dentro de você. Ele sabe de tudo. Ele só quer ouvir de você. Ele só quer ouvir de você. Ele só quer quando nós somos verdadeiros, sinceros. Deus encontra lugar. Deus não está procurando homens perfeitos, Ele está procurando homens e mulheres sinceros, verdadeiros. Não, Ele não está procurando perfeição em você. Ele está procurando sinceridade, porque Ele sabe que você é falho. Ele sabe das falhas e das fraquezas que você tem. Ele só quer encontrar verdade e sinceridade. E quando Ele encontra esse coração, é quando Ele entra, Ele remove, Ele tira, Ele transforma. E é onde Ele pode fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer com você e através da tua vida. Então, diga a Ele: eu estou aqui de coração verdadeiro, coração rasgado diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para dizer ao Senhor: pode remover, entra dentro de mim e remove, Senhor. Tira de dentro de mim, meu Deus. Tira o que não pode ficar. Tira, Senhor, eu dou liberdade ao Senhor. Tira o que não pode permanecer. Tira o que precisa ser removido. Tira, porque talvez até hoje nós fomos Pedro, cheios de nós, cheios de orgulho, autossuficiência, porque fizemos algumas coisas, realizamos algumas coisas. Pedro, por ter andado sobre as águas. Pedro, por ter revelado que Jesus era o Cristo. Pedro, por ter passado por tantas coisas, ele achou que ele era o cara, e ele não era. Ele não era. Só abre o teu coração. Eu quero uma fé sólida, Senhor. Eu quero uma fé sólida. Eu quero aquilo que não pode ser abalado. Você sabe o mais lindo? Que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. O tema da mensagem de hoje é inabaláveis. E você pode dizer: Espírito Santo,
Espírito Santo, faça de mim um inabalável. Esse é o seu pedido aqui diante desse altar agora. Esse é o seu pedido aqui diante desse altar agora. Faça de mim um inabalável. Faça de mim um inabalável. Eu quero ser esse. Eu quero ser um inabalável. Viver uma fé inabalável. Você é dele. Foi ele que te chamou. Foi ele que te separou. E ele não te chamou para ser o mesmo. Ele não te chamou para a mesma vida. Ele não te chamou para a mesma coisa, para ser a mesma coisa. Ele não te chamou para ser o mesmo. Talvez, não abre seus olhos. Talvez você chegou na igreja, você já melhorou tanto, você já cresceu tanto, você já evoluiu tanto. Deus já fez uma obra linda na sua vida. Só abre o seu coração, porque você sabe que tem coisas que ainda precisa. E Ele quer completar isso. Ele quer completar essa obra que Ele começou na sua vida. Ele quer remover tudo que pode ser abalado e que impede Ele te levar para onde Ele quer te levar. Ele quer fazer de você um inabalável. É só você deixar. Com a sinceridade do seu coração, você dizer: eu sei que eu melhorei muito, mas eu sei que eu posso ser melhor ainda. Eu sei que eu posso ainda, que tem coisas que o Senhor já não quer mais na minha vida. Talvez hoje, vigiar 1 hora em oração com o Senhor é uma guerra. Mas para onde Ele está te levando, você vai ter que ter essa estrutura. Porque quanto mais alto, mais pressão. Quanto mais altitude, mais pressão. Deixa Ele transformar você no ser humano lindo, incrível, do mais alto nível, da mais alta qualidade. Deixa Ele remover tudo que pode ser abalado. E Ele vai deixar aí só o que não pode ser abalado. Oh Senhor, vai Espírito Santo. Levanta inabaláveis aqui hoje, Espírito Santo. Levanta inabaláveis aqui hoje, Espírito Santo. Levanta. Levanta. A partir de nós no altar, Senhor. A partir de nós aqui no altar. Levanta os inabaláveis. Vai lá. Eu sei que Ele está entrando e está retirando muitas coisas. Estão sendo removidas aí hoje. Muitas coisas estão sendo removidas aí. O medroso, o orgulhoso, o soberbo, o autossuficiente. O orgulhoso está sendo removido. O ferido, o machucado. Ele está removendo. O autossuficiente, aquele que confia na sua alma, que tem uma alma forte, uma personalidade forte. Não, confie nele. Confie nele.
Você vai sair daqui hoje para ser um inabalável. Porque para onde Ele está te levando, você precisa ser um inabalável. Aleluia. Larga. Os planos dele são maiores que os seus, você sabia, né? Os caminhos dele são mais altos do que os seus. Os planos dele são muito maiores do que os seus. Você não tem nem noção para onde Ele está te levando. Aleluia. Deixa Ele te refazer. Vai ficar aqui hoje. Você vai sair daqui hoje novinho. Você vai sair daqui hoje leve. Você vai sair daqui hoje. Está passando pelo refinador, pelo purificador. Aleluia. Ele vai te ensinar. Você vai ter o caráter dele, a personalidade dele. Você vai ter um relacionamento com ele. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Oh, aleluia. Vai, Espírito Santo. Toca lá no profundo, Espírito Santo. Remove de nós hoje. Remove. Remove. Sinta a presença dele. Sinta o amor dele. Pode doer, mas vai valer a pena. Vai doer, mas nós mais não mudar. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo uma obra aqui. Eu sei. Eu sei. Sinta Ele refazendo. Sinta Ele refazendo. Sinta. Você pode dizer isso? Senhor amado, ah, que lindo, Senhor, como um vaso. Do oleiro. Pegue a minha vida. Eu quero ser. Eu quero ser. Não abra os seus olhos. Só deixa o Espírito Santo fazer a obra que Ele está fazendo. Ele está removendo aí tudo que precisa ser removido. Ele está fazendo aquela limpeza, aquela faxina linda, no lugar que só Ele tem acesso. Ninguém mais tem acesso a esse lugar, só Ele. Sinta Ele removendo
tudo que não pode estar mais aí. E vai ficar só o que não pode ser abalado. Sinta uma mudança na sua natureza, uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua personalidade. Você já cresceu muito, mas hoje você vai sair daqui muito melhor. Você vai sentir isso. Eu não sei exatamente o que, mas muitos vão dizer. Eu não sei dizer, mas naquele dia algo aconteceu dentro de mim. Naquele dia algo mudou dentro de mim, eu sou uma pessoa muito melhor. E eu sei que eu estou pronto. Eu estou pronto para aquilo que Deus tem para mim. Eu estou pronto. Agora eu tenho alicerce. Agora eu tenho alicerce sólido. Agora eu sou inabalável. Fortalece a cada um, Espírito Santo. Levanta a cada um. Eu peço que o Senhor conclua essa obra linda que o Senhor começou aqui. Eu peço, Espírito Santo, que hoje muitas coisas estejam caindo aqui hoje. Caindo aqui, ficando aqui, vai ficar aqui. Porque o Senhor está removendo. E vão sair daqui hoje os inabaláveis. Prontos. Ou pelo menos já no processo de preparação para toda a grandeza que o Senhor tem com eles. Que é grande, glorioso. Eu abençoo a cada um. Eu peço, Espírito Santo, entre nesses corações, que ele saia daqui com uma paz tão grande, que ele não tenha compreensão do que está acontecendo. Uma paz que há anos ele não conhece, ou nunca sentiu. Esse é o teu povo, Senhor. O povo que o Senhor chamou. O povo que o Senhor escolheu. Eu entrego a cada um nas tuas mãos. E declaro, saindo daqui hoje, os inabaláveis. Aqueles que são os inabaláveis de hoje. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço por esse dia. Pelo que fez, está fazendo e ainda vai fazer. Diga: eu saio daqui hoje um inabalável. Hoje fica aqui tudo que pode ser removido e tudo que não faz parte do propósito de Deus comigo, tudo que estava atrapalhando Deus realizar o propósito dele na minha vida e através da minha vida. Digo: obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este Espírito. Diga: eu te amo, Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E eu te glorifico. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.